Boa tarde, oitavo ano. Nós vamos continuar falando da Revolução Francesa. Então, a aula passada nós discutimos o conflito das duas classes, das três classes, ou dos três estados, e esse conflito chegou então às vias de fato. O que é isso, professor? Uma multidão, liderado pelo terceiro estado, que era a burguesia, parte então para a Bastilha. Bastilha era a prisão do rei. E essa multidão ela toma essa prisão e fica posicionada dentro da prisão, declarando então um novo estado, declarando uma revolução. Ou seja, o que é uma revolução? Vai sair o primeiro estado e vai entrar o terceiro estado. Então daí uma revolução francesa. O grupo que apoiava o rei, os nobres que apoiavam o rei, vão fugir para a Prússia e vão ficar ali conspirando, tentando voltar para acabar com os que eles consideravam rebeldes, que eram os revolucionários. Ok? Então, de cara, a Revolução Francesa larga com uma coisa bacana. Eles tomam o país e vão procurar na Constituição do país aquilo que hoje as pessoas acham que é o ponto alto da Revolução Francesa. O que é, professor? A Declaração dos Direitos Humanos. Então eles vão declarar os direitos humanos, ou seja, o direito da humanidade, você nasce livre. Então, em 26 de 8 de 1789, por isso é a data que nós consideramos a data do mundo moderno, né? Da avanço da humanidade, ou seja, quando o homem considera agora os direitos do outro homem. E eu gostaria de ler o artigo 1º da Constituição desse novo grupo, é assim, artigo 1º: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Repito, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Qual é a consequência, então, da Revolução Francesa estabelecida agora, essa explosão de gente tomando poder, lutando contra o rei? Primeiro, em 1791, o rei ele vai tentar fugir do país, mas não deu certo. Não dando certo a sua fuga, ele vai ter que aceitar as recomendações, entre aspas, né, do novo grupo. E a recomendação é que há uma divisão nova dos poderes. Como é que foi estabelecido os três poderes na França? Nós vamos ter um rei, que nós vamos chamar de poder executivo. No Brasil aqui tem uma expressão diferente, que é chamada de moderador, né? Dom Pedro criou essa expressão, o poder, o quarto poder, o poder moderador. Aqui o rei é o poder executivo. Então, primeiro, um só poder executivo. Nós tínhamos 745 deputados que iam fazer as leis. Nós tínhamos 5 juízes aqui que ia ser o judiciário. Então você tem o executivo, você tem os deputados e você tem os juízes. Ou seja, agora há uma normativa a quem faz a lei, a quem fiscaliza a lei e a quem executa a lei. Bacana? Essa então é os dados iniciais da Revolução Francesa. Dito isso, então há uma revolução, há sucesso nessa demanda, e esses grupos então vão ser liderados, sempre já disse, por dois grandes grupos. Vai ter de um lado os jacobinos e de outro lado os girondinos, né? E você pode marcar uma linha sempre central dividindo quem é e quem não é. Se eu fosse você, eu colocava assim: jacobinos, lado esquerdo, e do lado direito, girondinos. Lado direito, girondino, lado esquerdo, jacobinos. Então vamos lá. Do lado esquerdo, jacobinos, e tá só um detalhe: esquerda e direita aqui é só posição, não tem essa ideia que nós temos hoje de extrema direita, centro e esquerda, não, tá? Do lado esquerdo aqui do jacobinos, você vai ter, coloca assim, ponto 1, pequenos burgueses. Então, quem forma os jacobinos? Pequenos burgueses. E se é um pequeno burguês, então você pode colocar o ponto 2. O que eles defendiam? Eles defendiam a famosa igualdade entre as classes. Olhar para a grande burguesia e falar assim: ó, nós também somos burgueses, nós queremos ter os mesmos direitos da alta burguesia. Então a classe média, a baixa burguesia, nunca vai ser igual em poder e em status da grande burguesia. Isso é bobagem. Jamais um pequeno comerciante aqui em Goiânia, que é um pequeno burguês, vai ser igual o Carrefour. Vai ter a mesma importância em título, em poder, e isso é ilógico no capitalismo, mas eles
reivindicavam isso, falavam, ó, queremos que você grande seja igual o médio igual ao pequeno, tá? Então quem é os girondinos? Alta burguesia, coloca então ponto 1, alta burguesia. Ponto 2, são os donos do capital, ou seja, eram os donos do banco, da fábrica, eram os donos do grande capital. Não mudou muita coisa não, cara. Quem é o dono do capital sempre manda no planeta, tá? Anote isso aí. Se você quer ser super bem sucedido nessa vida, super bem sucedido é uma redundância provocativa, você tem que ser o dono do capital. E não trabalhar para quem é o dono do capital, tá? Isso é uma dica. Então, o número 2 era o dono do capital e, para variar, eles tinham a maioria daqueles deputados. Então, os deputados acabavam sempre fazendo o que os girondinos recomendavam. Eles eram maioria na Assembleia dos Deputados. Bacana. 1793 vai acontecer aqui uma quebra de paradigma. O modelo é quebrado. Que modelo é quebrado, meu professor? O rei foi condenado à morte. O rei foi culpado da revolução, culpado dos revoltosos virem para tentar se unir. Olha que coisa de doido. Nós tínhamos uns revoltosos lutando contra o exército do rei. Um grupo de nobres foge. Esse grupo estabelece um novo exército lá fora, de mercenários e interessados. Contou com o apoio de muitos países em volta aqui da França. Depois esses amigos vão se tornar parceiros da França. A vida é muito cheia de voltas, né? Esses parceiros inimigos em volta da França, mais os revoltosos que saíram, voltaram para a França para lutar contra o que eles chamavam de inimigo, que eram os revolucionários. Perderam mais uma vez. Como eles perderam, o rei foi condenado à morte e considerado culpado por essa tentativa de golpe do golpe, ou tentativa da revolução. O poder então é destituído, e aqui acontece uma coisa que nós vamos chamar de paradigma histórico. O rei era considerado poder absoluto, lembra disso? Absolutismo. E aqui é o fim do absolutismo, ou seja, o rei foi condenado à morte. O rei era tido como uma pessoa imortal, dito de geração em geração que ele era sempre o rei, e aqui ele foi condenado à morte. Tá, os jacobinos já aproveitaram a revolução e depois a luta contra os revoltosos da revolução e se revoltaram também contra os girondinos e vão tomar o poder. Bacana? Toma o poder então jacobinos, então aqui é uma guerra civil muito forte, morre o rei, é uma guerra contra os revolucionários, né? Contra os revolucionários, e aí eu citei alguns países, vou citar o nome, né? Você vai ter a Holanda, Espanha e a própria Inglaterra, que hoje é super parceira da França. Esses grupos em volta aí achavam que devia manter o rei, que os revolucionários estavam equivocados, não poderiam fazer uma revolução que substituísse o rei. Ok? E para fechar essa reflexão, acontece então essa separação em 1793 entre jacobinos e girondinos. Os girondinos vão ser expulsos, né, então, como eu já disse, do partido, e vai se estabelecer aqui um período, vamos chamar do período do grande terror, liderado por um rapaz chamado Robespierre. E ele vai criar alguns mecanismos de punição, inclusive o mecanismo que matou o rei é a guilhotina. Ele depois também vai ser executado. Os alunos acham muito engraçado quem criou também depois ser executado pela própria instrumento de punição. Esse período é de terror. Quem não fosse, agora sim, é um período de terror. Eles saíam perseguindo. Os que apoiavam o rei eram perseguidos. Os que não consideravam justo a revolução eram perseguidos. Quem não estivesse com os jacobinos, achava que os girondinos tinham razão, também eram perseguidos. Então foi a caça às bruxas, vamos chamar esse período de terror, e a punição era severa. Para terminar, eu queria pontuar algumas definições que aconteceram após o período de domínio dos jacobinos. Primeiro, eles vão acabar com toda a escravatura. Toda a escravatura, que era uma coisa doida, né? Como é que eu vou ter escravatura no meu país se eu estou lutando contra poder de tirania? Então, acabar com a escravatura. 2,
reforma agrária. Eles vão promover a reforma agrária. Eles não estão pedindo para a classe baixa ganhar o poder, então para fazer a classe baixa estar com eles vão dar 3 milhões de camponeses terra e condição de plantar e tocar a sua vida. Uma estratégia boa, reforma agrária. 3. Eles vão criar então agora fábricas, né, para lutar contra os inimigos. Já que esses países em volta estão se estabelecendo, a Holanda, a própria Inglaterra contra o domínio francês nessa revolução, o pessoal se arma, criando então fábricas para armamento, para uniformes, né, para o sustento do exército. E 4, eles vão acabar com a influência da educação católica no ensino formal, vamos chamar de ensino agora laico, né? A religião não vai ter tanta influência na cultura educacional. E 5, eles vão confiscar todos os bens dos nobres que eram contra, que não eram no partido dos jacobinos. E 6º e último, uma coisa que rola até hoje, o tio Everton, nosso diretor, adora, né? Que é a criação do sistema métrico. A André também adora, a Patrícia. Eles vão estabelecer essas questões de metro, litro, profundidade e tudo mais aí da matemática, né? Então, um grande abraço, cuide-se bem, a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula nós vamos fazer o desfecho da Revolução Francesa e vamos começar um período chamado napoleônico, um dos desfechos dessa luta toda francesa, da Revolução Francesa, é Napoleão. Um abraço, cuide-se bem, fique em casa, fique em paz.